Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os testes pré-natais. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em algum momento sobre a importância de que toda e qualquer gestante faça, durante a gestação, testes pré-natais, que vão permitir avaliar não apenas a saúde do embrião e do feto, mas também a saúde da gestante no decorrer da gestação. O nosso foco nessa aula vai ser especificamente nos testes pré-natais que são utilizados para fim de diagnosticar no embrião ou no feto determinadas doenças genéticas, certo? Então, o nosso estudo, a nossa avaliação de testes pré-natais, ela não vai ser uma avaliação exaustiva, mas vai permitir que vocês entendam um pouquinho mais sobre os principais testes que uma grávida pode realizar durante a sua gestação, a fim de avaliar a saúde do feto no que diz respeito especificamente a doenças genéticas. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês nesse sentido diz respeito a uma classificação geral dos testes pré-natais. A gente pode subdividir os testes pré-natais em duas grandes categorias. Os testes pré-natais não invasivos, que são aqueles que não representam nenhum tipo de risco, nem para o embrião ou feto, nem para a gestante, e os testes pré-natais invasivos, que são aqueles que representam sim algum tipo de risco, ou para a gestante, ou, mais frequentemente, para o embrião ou feto em desenvolvimento. Então, nós vamos começar agora trabalhando os testes pré-natais não invasivos e, num segundo momento, nessa aula, nós vamos trabalhar os testes pré-natais invasivos. Quais as indicações, então, de um teste pré-natal não invasivo? Estes testes, pessoal, podem ser feitos por qualquer gestante, estejam elas ou não incluídas em grupos de alto risco para doenças genéticas. Nesse caso, então, tanto gestantes de alto ou de baixo risco para doenças genéticas são aconselhadas a realizar pelo menos alguns desses exames, sempre de acordo com o período de realização específico de cada teste, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. E quais as implicações da realização desse tipo de teste? Bom, quando o resultado se revela negativo, a família certamente consegue acompanhar o desenvolvimento dessa gestação com maior confiança, com maior segurança, de forma que todos os envolvidos conseguem acompanhar o desenvolvimento daquele embrião, daquele feto, com maior tranquilidade. Isso acaba sendo psicologicamente bastante positivo para a família. Por outro lado, infelizmente, algumas vezes esses resultados se revelam positivos. Quais as implicações de um resultado positivo? Antes de considerar qualquer outro tipo de possibilidade, como os testes pré-natais não invasivos, em sua maioria, não têm uma precisão muito alta, é aconselhável realizar um teste complementar invasivo, um teste complementar que apresente maior precisão e possa confirmar ou não, então, esse diagnóstico positivo inicial, tá? Então, sempre que um teste pré-natal não invasivo, que não tenha uma precisão
tão alta apresenta um resultado positivo, é aconselhável que aquela família, que aquela gestante, seja direcionada para a realização de um teste pré-natal invasivo, que apresenta maior precisão, de modo a confirmar ou não aquele resultado inicial. Somente depois, então, desse segundo teste apresentar diagnóstico positivo, é que podem ser consideradas, então, outras possibilidades. O primeiro teste pré-natal não invasivo, que eu quero trabalhar com vocês, diz respeito à dosagem da alfa-fetoproteína. O que é a alfa-fetoproteína? Ela é uma glicoproteína formada no saco vitelínico e posteriormente no fígado fetal, cujo nível pode ser avaliado ou no líquido amniótico ou no sangue materno. Ou seja, uma simples extração de sangue da gestante permite a avaliação do nível de alfa-fetoproteína que está sendo gerada por aquele embrião, por aquele feto, tá? E de acordo com esse nível de alfa-fetoproteína, é possível estimar, ainda que de forma grosseira, a saúde do embrião / feto. Então, eu trouxe aqui para vocês as curvas relacionadas ao nível de alfa-fetoproteína, que pode ser detectada, então, em nível de sangue materno, por volta da semana 16 a 18 de desenvolvimento do feto, tá? No caso aqui, vocês estão vendo 3 curvas. A curva do meio diz respeito à distribuição dos níveis de alfa-fetoproteína em uma gestação normal. Vocês veem na curva da esquerda a distribuição de alfa-fetoproteína nos casos de síndrome de Down e à direita a distribuição de alfa-fetoproteína nos casos em que o feto tem espinha bífida. Tá? Então, vocês podem ver que de forma grosseira, eu encontro níveis diminuídos de alfa-fetoproteína nos casos de síndrome de Down, níveis aumentados de alfa-fetoproteína nos casos de espinha bífida, tá? Esse, então, um teste bioquímico bastante simples, só que ele apresenta uma série de problemas. Por quê? Porque ele não é um teste muito preciso. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do nível de alfa-fetoproteína que for diagnosticada, eu não consigo dizer muita coisa sobre aquele feto em desenvolvimento, tá? Suponhamos, por exemplo, que se encontre numa determinada gestação um nível de alfa-fetoproteína de 1,5. Bom, 1,5 tem maior probabilidade de ser encontrado numa gravidez normal. Mas vejam que 1,5 também é compatível com espinha bífida e com síndrome de Down. Ou seja, eu não tenho muita precisão com os resultados desse teste, e é justamente isso que vem fazendo com que o mesmo deixe de ser utilizado, tá? Apesar da simplicidade e do baixo custo da realização desse teste, ele é muito pouco preciso, e por isso ele está caindo em desuso. Um segundo teste que eu quero trabalhar com vocês, esse bem mais utilizado do que a mensuração do nível de alfa-fetoproteína, é a translucência nucal. O que é a translucência nucal? É um exame baseado em diagnóstico por imagem,
feito através de ecografia transvaginal ou transabdominal, em que vai ser feita uma mensuração do acúmulo de líquido entre a pele e a coluna cervical do feto. Então, vocês têm aqui uma fotinho de um feto em desenvolvimento com um destaque para a região que vai ser avaliada, tá? Essa região da nuca, mais especificamente essa região que fica entre a pele e a coluna cervical do feto, vai ser medida. E de acordo com a medida obtida, vai ser calculada a probabilidade de que aquele feto tenha uma determinada anomalia, em especial anomalias cromossômicas, tá? No caso, gestações normais costumam estar associadas a medidas menores de translucência nucal, como nessa figura que a gente está vendo, enquanto gestações de trissomias costumam estar associadas com níveis maiores de translucência nucal. Vocês veem isso, por exemplo, na figura inferior direita, em que a medida de translucência nucal está bastante aumentada proporcionalmente com relação ao estágio de desenvolvimento do feto, tá? Esse teste, normalmente, ele é realizado entre a 10ª e a 14ª semana de gestação. Quanto mais próximo da 10ª semana, maiores as chances de que a avaliação seja feita por ecografia transvaginal. Quanto mais próximo da 14ª semana, maiores as chances de que a avaliação seja feita por ecografia abdominal, tá? Então, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui é um teste simples, fácil de ser realizado, relativamente barato, mas que apresenta, mais uma vez, alguns poréns relacionados à precisão, tá? A precisão não é tão baixa quanto a do nível de alfa-fetoproteína, mas ainda assim é uma precisão que está longe do 100%, tá? A translucência nucal apresenta uma taxa de 4,5% de falso positivos e uma taxa ainda maior de 14% de falso negativos. O que são os falsos positivos? São aquelas gestações em que a medida de translucência nucal dá alta, a família vai para casa com um laudo que aponta uma alta probabilidade de que aquele feto tenha, por exemplo, uma trissomia, mas se a gestação for levada adiante, o que vai acontecer é que vai nascer uma criança normal. Esse é o falso positivo. Vejam que uma situação dessas pode inclusive levar a uma interrupção de gravidez sob o argumento de uma gestação relacionada a uma anomalia genética, quando na verdade a gestação é normal, tá? Já o falso negativo é o contrário, é quando a família vai para casa com um laudo que diz que aquele feto tem uma baixíssima probabilidade de ter uma anomalia cromossômica, de ter, por exemplo, uma trissomia. Aí, a família segue tranquilamente com a gravidez, acreditando que está tudo bem, está tudo 100%, e na hora do parto nasce uma criança, por exemplo, com trissomia do 21. A família, nesse caso, vai estar totalmente despreparada para aquela situação, tá? Vejam que tanto falsos positivos quanto falsos negativos podem causar uma série de danos àquela estrutura familiar, por isso esse tipo de teste é bastante importante, tá? O que vem sendo feito atualmente para aumentar a precisão desses testes é utilizar outras medidas,
tá? No caso, vem sendo utilizadas junto com a medida de translucência nucal, uma avaliação relacionada à medida do osso nasal, avaliações relacionadas ao nível de desenvolvimento do cérebro, e tudo isso em conjunto, então, é utilizada para fornecer um diagnóstico mais preciso da situação daquela gestação, tá? Nesse caso, o teste ele é chamado não apenas de translucência nucal, mas de rastreamento cromossômico fetal, tá? Muitos médicos já deixaram de solicitar apenas a translucência nucal e pedem a realização desse exame mais completo, que ainda assim é realizado apenas por diagnóstico de imagem. Portanto, os maiores problemas com a translucência nucal dizem respeito à sua baixa sensibilidade e sua baixa especificidade. A sensibilidade da translucência nucal é de 86%, 14% das vezes ele leva a falso negativos, e a especificidade desse exame é de 95%, ou seja, 5% das vezes, ou quase isso, ele leva a falso positivos. E para a gente entender, então, essa questão da precisão da translucência nucal, a gente precisa avaliar a curva da parte de baixo desse slide. O que é essa curva? O que esse gráfico está nos mostrando? Esse gráfico relaciona o tamanho do feto, apresentado no eixo X, com a medida de translucência nucal, apresentado no eixo Y. A faixa em laranja representa justamente as medidas de translucência nucal encontradas em uma gestação normal. Então, vejam que, em uma gestação normal, o nível de translucência nucal chega a valores máximos de 3 milímetros, tá? Todos os pontinhos desse gráfico representam casos de síndrome de Down. Como vocês podem ver aqui, na maior parte das vezes, as gestações com síndrome de Down apresentam valores de translucência nucal superiores àqueles 3 milímetros máximos da gestação normal. No entanto, nós temos alguns casos de gestação com síndrome de Down, cujos valores de translucência nucal se sobrepõem aos valores normais. E são justamente essas situações que vão levar aos falsos negativos. O terceiro e último teste pré-natal não invasivo que eu quero trabalhar com vocês é chamado triagem pré-natal não invasiva ou NIPT. Esse é um teste bem mais moderno que os demais, que se baseia na obtenção de uma amostra de sangue da mãe para analisar o DNA fetal. Ou seja, o que acontece é que, ao longo do desenvolvimento, algumas células do embrião, do feto ou da placenta vão morrendo, certo? Ao morrer, essas células liberam o seu DNA, que pode parar na corrente sanguínea da mãe. Ao obter uma amostra, então, de sangue da mãe, eu obtenho uma parcela de DNA do feto, que pode, então, ser avaliado. No entanto, para que esse teste seja um pouco mais sensível, ele precisa ser realizado a partir da 9ª semana de gestação. Antes desse período, os níveis de DNA fetal no sangue materno são muito baixos e a sensibilidade, então, desse exame acaba sendo muito baixa. Na parte de baixo da figura, vocês têm uma ilustração, então, que resume as principais etapas desse teste.
Vejam que inicialmente vocês têm ali a gestante, o feto em desenvolvimento e o sangue ali sendo obtido a partir da gestante. Vejam que esse sangue ele é inicialmente centrifugado para separar as frações do plasma e a fração celular. A fração celular tem células brancas da mãe, com o DNA da mãe, células vermelhas da mãe, que são anucleadas, não tem DNA. Isso na fração celular. Então, o que eu tenho aqui é basicamente DNA materno. Na fração plasmática do sangue, por outro lado, eu tenho DNA livre da mãe e DNA livre do feto. Se eu trabalhar, então, com o DNA extraído do plasma em separado daquele DNA extraído da mãe, eu consigo detectar depois o que os dois têm de diferente. O que eles têm de diferente, obviamente, é produto do DNA fetal, que pode então ser avaliado quanto à presença de determinadas sequências ou determinados marcadores compatíveis com a existência de doenças genéticas, tá? Então, esse é um teste que tem uma parte importante de avaliação molecular, feita no laboratório, e depois uma parte importante de bioinformática, certo? Somente depois dessas etapas é que pode ser emitido o laudo, que pode avaliar, por exemplo, a presença de trissomias, a presença de microdeleções naquele feto em desenvolvimento. É um teste, então, bem mais moderno que os demais, mais preciso que os demais, mas ainda assim ele não é 100% preciso. A sensibilidade dele aumenta quanto mais avançada for a gravidez, mas a especificidade dele é sempre de aproximadamente 99%, ou seja, ele ainda tem uma faixa de 1% de falsos positivos. Por que isso? Porque parte daquele DNA presente na circulação aqui, no plasma, mais especificamente, vem de células mortas da placenta, células que não fazem parte da composição do feto, portanto, e que podem ter uma anomalia que não está presente no feto. É daí que vem, então, o 1% de falsos positivos, típico desse exame, tá? Mas o maior problema desse exame nem é esse, o maior problema é realmente a questão do custo. Ele ainda é um exame bastante caro. E quanto aos testes pré-natais invasivos? Novamente, nós vamos começar a avaliação dessa grande categoria de testes pelas indicações. Quando um teste pré-natal invasivo seria indicado? Essa categoria de testes, pessoal, ela é indicada apenas para grupos de alto risco. Quem são, então, as gestantes com alto risco para doenças genéticas? Aquelas com idade materna avançada, aquelas com histórico familiar de anormalidades cromossômicas ou outras doenças genéticas ou malformações congênitas, e aquelas que obtiveram um resultado positivo em um exame não invasivo dos tipos detalhados há pouco. E quais as implicações de um teste pré-natal invasivo? Mais uma vez, no caso de resultado negativo, a família vai ter maior confiança, maior segurança, maior tranquilidade no decorrer da gestação. Nesse caso, no entanto, quando o diagnóstico se revela positivo, são
normalmente consideradas algumas possibilidades. Num primeiro momento, sempre vai ser considerada a possibilidade de tratamento pré-natal, que existe para algumas condições, mas não para outras, tá? Um exemplo bastante prático nesse sentido é o que vem acontecendo, por exemplo, com a síndrome de Down. Nós vimos anteriormente que em muitas gestações de fetos com síndrome de Down, podem aparecer problemas cardíacos que podem ser inclusive fatais para a criança depois do nascimento. Nesse tipo de situação, uma vez que o problema cardíaco é detectado, em muitos lugares do mundo já é considerada a possibilidade da realização de uma cirurgia pré-natal. Tá? Então, nesse caso, o feto é retirado de dentro da bolsa por um período de tempo, o seu problema cardíaco vai ser reparado e depois a bolsa vai ser restaurada para que a gestação prossiga normalmente até o período adequado de nascimento. Tá? Diversas tentativas nesse sentido já foram feitas no mundo inteiro e tem-se notícias, inclusive, de algumas situações assim no Brasil. Uma outra possibilidade que eu posso mencionar para vocês, e que tem a ver com assuntos que nós já trabalhamos, são casos de hiperplasia da suprarrenal. Se vocês lembrarem, nós vimos a hiperplasia da suprarrenal lá na aula de determinação do sexo. E nós vimos que em algumas situações, esse tipo de hiperplasia pode levar a um pseudo-hermafroditismo feminino, onde vão se desenvolver ovários na criança, mas ela vai nascer com uma genitália virilizada em virtude da alta exposição à testosterona gerada a partir dessa hiperplasia, tá? Quando a hiperplasia congênita da suprarrenal é detectada, ainda no início da gestação, a gestante pode tomar alguns medicamentos que vão impedir a ação dessa testosterona na virilização da genitália do feto, certo? Então, as possibilidades de tratamento pré-natal, elas são inúmeras, mas elas dependem fortemente do tipo de situação que foi diagnosticado, do tipo de condição que foi diagnosticado, tá? Outra possibilidade, que muitas vezes é considerada pelas famílias, é a possibilidade de interrupção da gestação. A gente sabe que essa não é uma possibilidade legal para a maior parte dos tipos de malformação congênita, para a maior parte dos tipos de condições genéticas. Mas a gente sabe também que, mesmo assim, os abortos acontecem no Brasil nesse tipo de situação, tá? Tem que estar bem claro, pessoal, para vocês, que a legislação brasileira, ela só permite aborto em 3 situações. Situação de risco de vida para a mãe, situação de estupro ou num único tipo de malformação congênita, que é a anencefalia. Para todos os demais tipos de condições genéticas, quando o diagnóstico do teste pré-natal se revela positivo, o aborto não é uma alternativa legal. Mas ainda assim, quando a gente estuda a genética humana, a saúde humana, a gente sabe que abortos clandestinos têm um alto impacto
na saúde da nossa população. E a gente sabe que, além das clínicas clandestinas, muitas famílias acabam optando pela realização de abortos em clínicas localizadas em outros países, tá? Então, sim, a gente tem que considerar que a interrupção da gestação vai ser uma possibilidade considerada para parte das famílias que encaram um diagnóstico positivo para uma síndrome, para uma malformação genética. Tá? Além disso, a gente tem que considerar também que mesmo nos casos em que não tenha tratamento pré-natal, mesmo nos casos em que a família opte por não realizar, não interromper a gestação, o diagnóstico positivo antes do nascimento vai permitir um maior preparo psicológico da família para a situação que está por vir. E muitas vezes, esse tipo de preparo vai permitir que a família, por exemplo, estude sobre aquela condição, compreenda melhor como ela pode atuar de forma a maximizar as potencialidades, tá? Mas também, é claro que em muitos casos, esse tipo de diagnóstico positivo acaba levando a uma situação de angústia pelo período restante da gestação. Um quadro de angústia, um quadro de depressão que pode abalar bastante a mãe, o casal e demais membros da família. O primeiro teste pré-natal invasivo que nós vamos estudar recebe o nome de coleta de amostras de vilosidades coriônicas. Esse teste ele é baseado em uma punção transcervical com o catéter orientado para a posição por meio de um ultrassom. Vocês podem ver, então, esse teste sendo realizado na figura de baixo, em que vocês visualizam, então, ali o feto em desenvolvimento, o local da inserção da placenta, tá? As vilosidades coriônicas são o constituinte embrionário da placenta, tá? Então, o catéter é orientado justamente para essa localização por meio de ultrassom, a fim de que seja puncionado, então, seja coletada uma amostra dessas vilosidades coriônicas. Esse teste, ele deve ser realizado entre a 9ª e a 10ª semana de gestação, então um período bem específico, logo depois que termina o 2º mês de gestação, mas ele representa um risco de perda de gestação entre 1 a 1,5%. Por que que isso acontece? Muitas vezes, devido a rupturas da bolsa, que podem ser ocasionados com essa punção, ou devido a infecções que se instauram, então, no local da punção. Esse teste, ele também não tem uma precisão absoluta, tá? Ele tem uma frequência de 1% de falsos positivos, justamente porque, mais uma vez, o que está sendo coletado não são células somáticas do feto, mas sim células das vilosidades coriônicas que constituem, então, junto com o componente uterino, a placenta. Tá? Então, às vezes, pode ser detectada alguma anomalia genética aqui nas células das vilosidades coriônicas, e essa anomalia pode não estar presente no feto. Essa é uma situação, então, em que nós teríamos um falso positivo.
O segundo teste pré-natal invasivo que nós vamos avaliar é a amniocentese. A amniocentese, diferente da coleta de vilosidades coriônicas, ela é feita a partir de uma punção transabdominal. Então, vocês veem que ao longo da parede aqui do abdômen, vai ser feita uma punção com o objetivo de coletar líquido amniótico, tá? Obviamente, essa agulha, ela tem que ser orientada para a posição correta por meio de ultrassom e antes da realização do exame, a gestante, ela vai ser submetida à aplicação de uma anestesia local, tá? Então, vocês veem o processo de amniocentese acontecendo aqui na fotografia à direita do slide, que destaca, então, o transdutor do ultrassom e aqui a agulha bem comprida, que vai atravessar a parede do abdômen da gestante, a fim de, internamente, coletar, então, uma amostra do líquido amniótico. Tá? Por que o líquido amniótico pode fornecer importantes informações acerca da condição genética do feto? Porque ali no líquido amniótico vão se encontrar células do feto que foram desprendidas no decorrer do tempo, tá? Então, vocês veem aqui a agulha coletando o líquido e junto com o líquido amniótico vão células do feto, tá? Num primeiro momento, esse material coletado vai ser centrifugado. Numa centrifugação, sempre o material mais pesado vai para o fundo, então as células vão peletar, tá? E a partir de um tratamento específico, pode ser realizado, por exemplo, uma análise de cariótipo dessas células ou mesmo uma análise bioquímica, tá? O líquido amniótico em si, ele também pode ser submetido a diferentes testes, principalmente testes bioquímicos, tá? Já que aqui no líquido, a quantidade de DNA vai ser bem menor, primeiro porque não tem células, segundo porque o único material genético que pode ir para essa parte é o DNA nu, que pode ter sido liberado por eventuais lises, quebras celulares que aconteceram durante o processo ou mesmo no decorrer da gestação. A amniocentese, ela deve ser realizada sempre entre a 14ª e a 16ª semana de gestação. É um exame bastante preciso, mas que ainda assim implica num risco de perda de gestação. Tá? Um risco já bem menor do que o da coleta de vilosidades coriônicas, mas ainda assim um risco significativo. Tá? O risco de perda de gestação durante ou após a realização de um exame do tipo amniocentese é de 0,5%. E o terceiro teste pré-natal invasivo que nós vamos estudar é a cordocentese. A cordocentese, assim como a amniocentese, é feita através de uma punção transabdominal, com agulha orientada para a posição por meio de ultrassom, após a aplicação de anestesia local, mas nesse caso, o objetivo é coletar não uma amostra de líquido amniótico, mas sim uma amostra de sangue obtida a partir do cordão umbilical. Então, aqui vocês têm uma figura que ilustra os procedimentos associados a uma cordocentese. Vocês conseguem ver bem ali na figura o transdutor do ultrassom, fundamental para que o local de inserção do cordão umbilical
na placenta seja devidamente avaliado, certo? E aí, com base nessa informação, a agulha vai ser orientada diretamente para a posição ali da base do cordão umbilical, onde vai ser obtida, então, uma amostra de sangue fetal. Esse exame, ele é realizado após a 16ª semana de gestação. E, mais uma vez, embora ele tenha uma precisão bastante grande, ele representa um risco considerável de perda de gestação. Veja que o risco é ainda maior do que aquele da amniocentese e até mesmo é maior do que o risco associado à coleta de vilosidades coriônicas. O risco de perda de gestação associado a uma cordocentese ainda é bastante alto, é de aproximadamente 2%. Por fim, pessoal, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre diagnóstico pré-implantacional. Vejam que agora eu não estou mais falando de teste pré-natal, mas de um teste realizado até mesmo antes da implantação. Para que qualquer tipo de manipulação seja realizada antes da manipulação, essa fertilização tem que ser conduzida in vitro, tá? Então, o diagnóstico pré-implantacional, ele só pode ser realizado em embriões, em pré-embriões, obtidos a partir de fertilização in vitro. Então, nessa figura, vocês têm uma descrição geral do processo, que começa, então, com o casal decidindo antecipadamente que quer se submeter a um diagnóstico pré-implantacional, porque sabe que há um risco de doença genética na família. Nesse caso, então, a mulher vai ingerir uma série de hormônios para estimular a produção e a liberação dos ovócitos. O médico, então, vai retirar diversos ovócitos dos ovários dessa mulher. Tá? Nesse caso, a fertilização pode ocorrer em seguida de duas formas. A forma mais simples é simplesmente colocar os espermatozoides do marido na mesma placa ali em volta dos ovócitos obtidos da mulher. Tá? Outra forma, que é até mais utilizada por garantir um maior controle no processo, é fazer uma injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Tá? Então, os espermatozoides vão ser isoladamente coletados e inseridos em ovócitos particulares. Tá? A partir desse momento, então, é obtido um zigoto que vai começar o seu desenvolvimento. Tá? O zigoto começa a se dividir por mitose, então, a partir de uma célula, logo em seguida tem duas, de duas passa para 4, assim por diante, sendo que por volta do 3º dia pós-fecundação, o pré-embrião vai ter aproximadamente 8, no máximo 16 células. Normalmente, nesse período, que é o que vocês estariam vendo aqui na parte de baixo da figura, normalmente nesse período, uma ou duas células desse embrião, desse pré-embrião, são retiradas para análise genética. Vejam que como todas essas células aqui ainda são totipotentes, elas podem dar origem a qualquer tipo de tecido do embrião, a retirada dessas células não vai impactar de forma alguma o desenvolvimento, certo? E essas células, então, vão para o laboratório, onde podem ser utilizadas, por exemplo, para a confecção de um cariótipo, tá? Nesse caso,
Esse procedimento vai ser feito com cada um dos pré-embriões obtidos e somente vão ser implantados aqueles que não tiverem, que apresentarem resultado negativo para a anomalia genética que está sendo considerada nesse caso. A coleta das células para a realização de um diagnóstico pré-implantacional, um DPI, pode ser realizada em 3 diferentes momentos, conforme vocês podem ver na figura que eu coloquei nesse slide. Tá? O primeiro momento é logo depois da fusão com o espermatozoide, onde, como vocês sabem, o ovócito secundário vai terminar a meiose 2 e vai produzir um óvulo e um corpo polar. Pode ser feita, portanto, uma biópsia do corpo polar e esse constitui o primeiro momento no qual o DPI pode ser realizado, a partir de biópsia do corpo polar. Tá? Esse não é, entretanto, o momento mais usual de realização desse teste. Continuando aqui, tá? Uma vez que haja a formação do zigoto, o zigoto vai começar a se dividir por mitoses. Aproximadamente no dia 3, pós-fertilização, esse pré-embrião vai se encontrar num estágio de aproximadamente 8 células. Esse é o momento, então, em que podem ser retiradas uma ou duas dessas células, um ou dois desses blastômeros, para a realização, então, do diagnóstico pré-implantacional. Vocês estão vendo essa situação nessa parte aqui da figura, representando, então, a biópsia do blastômero para a análise do diagnóstico pré-implantacional, tá? O terceiro momento equivale ao dia 5 de desenvolvimento, quando o pré-embrião vai se encontrar no estágio de blastocisto. Nesse momento, então, pode ser feita uma biópsia de trofoblasto, aqui dessas células que vão constituir, então, posteriormente, as vilosidades coriônicas, e, a partir dessa biópsia, podem ser realizados, então, os testes genéticos específicos. A forma mais usual de diagnóstico pré-implantacional é a forma baseada na coleta, na biópsia de blastômeros no dia 3 de desenvolvimento. No entanto, às vezes, acaba se optando, então, pela coleta no dia 5. A grande vantagem dessa coleta no dia 5 de desenvolvimento é que podem ser retiradas um maior número de células e, com isso, podem ser feitos um maior número de testes. Nessa parte da figura, então, vocês estão vendo justamente o processo de diagnóstico pré-implantacional no dia 3 de desenvolvimento, tá? Em que vocês veem, então, a retirada, como se fosse uma aspiração de uma das células desse pré-embrião. E para finalizar, eu trouxe para vocês um exemplo fictício, onde vocês conseguem visualizar a importância do diagnóstico pré-implantacional para algumas famílias, tá? No caso aqui, a situação é de um casal que já teve um filho com trissomia do 13, a síndrome de Patau, tá? E descobriu que o pai é portador de uma translocação robertsoniana entre os cromossomos 13 e 14. Quem não lembra, por favor, dê uma olhada lá na aula de anomalias cromossômicas estruturais, na parte de translocações robertsonianas, onde vocês vão ver que esse casal apresenta não apenas um alto risco de recorrência para a síndrome de Patau, como também tem risco de ter fecundações associadas, por exemplo, à monossomia do 13, à monossomia do 14,
a trissomia do 14, todas estas gestações inviáveis que devem levar a aborto, tá? Então, no caso, as chances desse casal ter um filho normal são de 2 em cada 3 fecundações viáveis ou de 2 a cada 6, considerando todas as fecundações, tá? Então, esse casal, nessa situação, optou por um teste pré-implantacional. No caso aqui, foram obtidos 5 pré-embriões. Em geral, o número não é muito superior a isso, porque o número de ovócitos conseguidos nas mulheres normalmente não é tão grande, tá? Então, aqui foram obtidos 5 pré-embriões, cada um deles teve uma célula retirada para análise cariotípica, ou seja, para cada um desses pré-embriões foi construído um cariótipo. Suponhamos, nesse caso, que o segundo embrião, segundo pré-embrião, se revelou portador de uma trissomia do 14, o terceiro pré-embrião tem uma trissomia do 13 e o quinto pré-embrião tem uma monossomia do 14. Esses 3 pré-embriões com aneuploidias, eles vão ser armazenados, tá? Eles não podem ser descartados, mas eles vão simplesmente ser armazenados, ser congelados, e somente os outros 2 pré-embriões vão ser utilizados para implantação, tá? Através dessa técnica, então, foi possível garantir uma gestação de filhos normais para essa família. No caso aqui, os 2 pré-embriões se desenvolveram, tá? E o casal agora deve ser pai de gêmeos dizigóticos, tá? Vejam que o diagnóstico pré-implantacional, ele pode ter uma importância bastante grande para evitar o surgimento, o nascimento, melhor dizendo, de filhos com anomalias genéticas. No entanto, como nós vamos discutir lá na nossa aula de seminários, de debates, essa mesma técnica, ela também pode ser utilizada para selecionar embriões com determinadas características consideradas fúteis, entre aspas. Eu posso utilizar essa técnica, por exemplo, para selecionar embriões com determinada cor dos olhos, embriões de determinado sexo, embriões com maior potencial de se sair bem em exercícios físicos, enfim, tá? De acordo com o avanço do conhecimento na área de genética, avança também o potencial dessas técnicas, certo? E nós sabemos que existem pessoas dispostas a utilizar essas técnicas para esses fins, tá? É importante que a legislação sempre acompanhe esses avanços científicos e no Brasil, por exemplo, já foi legalizado o uso de diagnóstico pré-implantacional apenas nos casos em que a técnica apresentar, em que a aplicação da técnica for de interesse do filho. Então, é de interesse do filho que ele nasça sem uma doença genética? Sim. É do interesse do filho que ele tenha determinada cor dos olhos? Não. Tá? Então, essa questão de interesse dos filhos rege a regulamentação, a legislação brasileira nessa área, tá? Mas, em outros países, a legislação é mais flexível e a gente precisa entender, então, um pouquinho melhor até onde esse tipo de técnica pode nos levar, quais os impactos disso
e nós vamos discutir isso justamente na nossa aula específica de debates acerca de avanços na área de genética, tá? Por hoje, o que eu queria apresentar, discutir com vocês é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender as minhas explicações. Se ficou qualquer dúvida, por favor, me procurem. Vocês já sabem os meios, tá? O fórum das disciplinas ainda estão sendo pouco utilizados. Eu recomendo que vocês utilizem mais. Vocês podem, no final, sempre ao postar qualquer dúvida no fórum de cada tópico, vocês podem pedir ali, marcar para que seja enviado um e-mail específico para mim, para os colegas. Isso vai garantir que eu veja a dúvida de vocês antes, tá? Mas quem preferir também pode me escrever diretamente para o meu e-mail, tá? Só não pode ficar com a dúvida, porque é importante que a gente avance ao máximo o nosso conhecimento dentro desse período tão difícil, tá? Então, um abraço para todos vocês. Fiquem bem.